Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, nas minhas mídias digitais. É só você escrever Paulo Roberto Maciel Maciel e vai chegar ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6 barra. YouTube @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. O blog tem muito texto e imagem. Quem quiser é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem ainda o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Neste vídeo eu transmito aqui a liturgia referente ao dia 1º de junho de 2026, segunda-feira, dia de São Justino Mártir. A missa tem que ser em homenagem a São Justino, hein? É a 9ª semana do tempo comum. No ano litúrgico, a cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, porque São Justino foi mártir. A primeira, o rito é a missa com o ofício da memória. Eu sou leitor e animador litúrgico na paróquia central em Colatina. Vamos às leituras. A primeira é a da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 2º ao 7º. Caríssimos, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente, porque conheceis Deus e Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que pela sua própria glória e virtude nos chamou. Por meio de tudo isso, nos foram dadas as preciosas promessas, as maiores que há, a fim de que vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de libertos da corrupção, da concupiscência do mundo. Por isso mesmo, dedicai todo o esforço em juntar à vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o autodomínio, ao autodomínio, a perseverança, a piedade, a piedade, o amor fraterno, e ao amor fraterno, a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 90, na Bíblia Vulgata, ou 91 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 2º, 14 ao 15ab, 15c. Temos mais versículos, 15c a 16. O versículo 2b é o refrão. Vós sois meu Deus, no qual confio eternamente. Repitamos. Vós sois meu Deus, no qual confio eternamente. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus, no qual confio inteiramente. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente, porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. A seu lado estarei em suas dores. Vós sois meu Deus, no qual confio eternamente. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Vós sois meu Deus, no qual confio eternamente. Repitamos. Vós sois meu Deus, no qual confio eternamente. Agora é hora do Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois
proclamá-lo. O evangelho de hoje é escrito por São Marcos, capítulo 12, versículos do 1º ao 12. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos livrou em seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à interpretação, à explicação do texto, uma parábola que Jesus conta, não é? Interessante essa palavra de Marcos, capítulo 12, versículos do 1º ao 12. Vamos ver o que significa mais precisamente. A parábola é um retrato de como os dirigentes do povo ao longo da história se comportaram em relação ao projeto de Deus em favor deles. A vinha é o povo, o proprietário da vinha é Deus. Os agricultores são as autoridades encarregadas de conduzir o povo dentro do projeto de Deus. Os empregados são os profetas, que denunciaram injustiças e opressão dos dirigentes e, por isso, pagaram com a própria vida. O Filho refere-se diretamente ao Messias, que também por eles será levado à morte. Citando o Salmo 118, Jesus faz clara referência a si mesmo. Os guias do povo excluem Jesus como imprestável para a construção deles. Jesus, no entanto, por sua ressurreição, se converte em fundamento para a nova construção, a comunidade dos seguidores de Jesus. Temos outra reflexão do livro Palavra e Vida. Vamos ver o que nos explica aqui sobre Marcos, capítulo 12, versículos do 1º ao 12.
Olha, nesse vai e vem contínuo, que é a relação entre Jesus e os chefes religiosos do povo de Israel, ele sempre lhes lança a mesma coisa: apoderaram-se do que não lhes pertence. Isto é, não servem a Deus, mas se aproveitam de Deus. Uns, os sacerdotes, para se beneficiarem das oferendas. Outros, os instruídos, para governar as consciências do povo. E os fariseus, para encontrar sua própria segurança na obediência esclerótica a algumas normas que já não são de Deus, mas deles mesmos. E todos se esquecem de que servir a Deus é cuidar do bem dos irmãos e irmãs. Boas explicações, né? Bem, agora temos os santos do dia. O santo principal é São Justino, cuja missa deve ser realizada em sua memória. Ele foi mártir, morreu mais ou menos no ano 165 em Roma. Quer dizer, morreu no início da cristianização. Denunciado por um de seus discípulos, esse santo filósofo sofreu martírio por amor a Cristo. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, Justino nasceu em Flávia Neápolis, na Samaria, Israel, no início do século II depois de Cristo, e pertence à pleiade de pensadores que, em cada período da história da Igreja, tentam uma síntese da provisória sabedoria humana e das inalteráveis afirmações da revelação cristã. O itinerário da sua conversão a Cristo passa pela experiência estoica, pitagórica, aristotélica e neoplatônica. Daí o desenlace quase inevitável, ou melhor, providencial, e a adesão à verdade integral do cristianismo. Ele mesmo conta que, insatisfeito com as respostas dadas pelas várias filosofias, retirou-se para um lugar deserto à beira do mar, a fim de meditar, e que um velho, a quem tinha confiado sua desilusão, respondeu-lhe que nenhuma filosofia podia satisfazer o espírito humano, porque a razão sozinha é incapaz de garantir a posse plena da verdade sem o auxílio de Deus. Foi assim que Justino, aos 30 anos, descobriu o cristianismo. Tornou-se seu propagador, seu divulgador, e para proclamar ao mundo essa sua descoberta, escreveu suas duas apologias. A primeira delas dedicou-a ao imperador Antonino Pio e ao filho Marco Aurélio, ao Senado e ao povo romano. Escreveu outras obras, pelo menos 8, entre as quais a mais considerável é intitulada Diálogo com Trifão, e é relembrada porque abre caminho à polêmica antijudaica na literatura cristã. Mas as duas apologias permanecem como o documento mais importante, porque destes escritos aprendemos como era explicado o cristianismo naquela época e como eram celebrados os ritos litúrgicos, em particular a administração do batismo e a celebração do mistério eucarístico. Aqui não há argumentação filosófica, mas comoventes testemunhos de vida da primitiva comunidade cristã, a qual Justino está feliz de pertencer. Eu, um deles. Tal afirmação podia custar-lhe a vida. De fato, Justino pagou com a vida a sua pertença à igreja. Por ocasião de sua ida a Roma, foi denunciado por um hipócrita e cínico filósofo chamado Crescêncio, com quem havia disputado por muito tempo. Também o magistrado que o julgou era filósofo estoico, amigo e confidente de Marco Aurélio. Mas para o magistrado, Justino não passava de simples cristão, igual a seus 6 companheiros, entre os quais uma mulher, todos condenados à decapitação pela sua fé em Cristo. Do martírio de São Justino
e companheiros se conservam as atas autênticas. Olha que história, né? Importante. Era um filósofo, ficava querendo saber a finalidade da vida, por que estamos aqui, o que vamos fazer, para onde vamos, e se tornou cristão. Acabou sendo morto, mas morreu por Cristo, e quem morre como mártir por Cristo vai direto para o céu. A alma dele está em comunhão com Deus. Vamos a outro santo. Dia 1º de junho é dia de São Simeão de Siracusa. Foi eremita, aqueles que vivem isolados para rezar. Morreu em 1035. Depois de levar uma vida eremítica em Belém e no Monte Sinai, terminou seus dias recluso na torre da Porta Negra de Trèveris, na Alemanha. São José Tuc é santo do dia 1º de junho. Foi mártir e morreu em 1862. Foi um camponês de 20 anos de idade, decapitado na cidade de Hung-Yen, no Vietnã, no continente da Ásia. E sua morte aconteceu porque ele se recusou a pisar sobre a Santa Cruz. Santo do dia 1º de junho, Santo Aníbal Maria de França. Foi um presbítero, ou seja, padre. Morreu em 1927. Foi fundador da congregação dos Padres Rogacionistas do Coração de Jesus e a das Filhas do Divino Zelo, em Messina, na Itália. Bem-aventurado do dia 1º de junho é o beato João Pelingoto. Morreu em 1304. Foi um terciário franciscano de Urbino, na Itália. Retirou-se para viver numa cela, de onde só saía para atender os pobres e enfermos. Bem-aventurado do dia 1º de junho é o beato Afonso Navarrete. Foi um presbítero, ou seja, padre. E também seus companheiros mártires são santos. Morreram em 1617. Foi um sacerdote dominicano, martirizado com um padre da ordem dos eremitas de Santo Agostinho e um religioso da Companhia de Jesus. A morte de Afonso Navarrete e seus companheiros foi por ordem do comandante supremo idetada. Bem-aventurado do dia 1º de junho é o beato João Batista Scalabrini. Foi bispo e morreu em 1905. Foi bispo de Piacenza, fundador dos padres escalabrinianos e das irmãs missionárias de São Carlos. Então, ele fundou uma organização católica, os padres escalabrinianos e das irmãs missionárias de São Carlos. Duas organizações, né? Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas, vem de Deus Todo-Poderoso, que é onisciente, onipotente, onipresente, que criou tudo. Nós somos criaturas, não devemos ficar querendo saber demais, não. O que Deus nos revelou já é o bastante. O mais importante é que nós um dia deixaremos esta vida efêmera e passageira para viver por todos os séculos definitivamente com Jesus Cristo, com todos os santos, com todos os salvos, com os anjos de Deus, com o próprio Deus. Teremos uma visão beatífica de Deus, estaremos em comunhão e com corpos glorificados. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919. Que Deus o abençoe.